Fala pessoal, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, começando uma versão premium do Desperte o Louco. Que prazer estar aqui com vocês, que prazer você que está acompanhando todos os nossos programas. E olha, nós estamos trabalhando para entregar o melhor conteúdo e conteúdo de qualidade para você. Então não perca as próximas edições. E hoje uma edição especial. Estou tendo o prazer, estou tendo a honra de receber aqui meu amigo, se eu posso já chamar assim, um homem de Deus, um homem de fé e um homem que arrisca, meu amigo Sidney. Isso. Nós estamos aqui. Para mim também é um prazer estar aqui com o pastor Jabas. É algo assim surreal estar diante desse homem de Deus aqui também, me dando essa oportunidade de vir aqui para me comunicar com você. Passar um pouco de experiência, um pouco de conhecimento. E estamos juntos. Acompanha a gente aí. Então vamos bater um papo aqui, nós vamos trocar uma ideia. E assim, hoje eu vou arrancar algumas coisinhas. Hoje eu vou querer saber de algumas coisas assim que talvez o senhor nunca disse ou nunca compartilhou. E a galera, os nossos telespectadores aí do Desperte o Louco, que é um podcast que o Fábio, que é o nosso CEO, faz aqui sempre, e ele aperta os convidados dele. Eu não posso perder, eu não posso passar disso, não posso deixar passar despercebido. Não aceita nada de menos. Não posso. O pessoal está aqui esperando as perguntas e os caminhos mais diferenciados. Enfim, toda vez que chega um convidado aqui, eu vejo que ele sempre faz uma pergunta que ela faz muito sentido. Para um dia o senhor chegar onde chegou e ser essa referência, tanto no mundo espiritual quanto no mundo no ramo de empreendedor, qual foi o louco que foi despertado? Qual foi a maior loucura que o senhor teve que fazer para poder virar esse jogo ou atingir, chegar nesse nível? Meu pastor, primeiro foi um desafio muito grande. O primeiro desafio foi me confrontar a mim mesmo. É uma coisa assim, meu pastor, que só louco mesmo vai entender. Sou louco, né? Só louco. É louco mesmo, é loucura, gente. Porque a minha primeira loucura, assim, vamos dizer, foi no começo da caminhada com Cristo. Não poder abrir de outra forma, a não ser falando de Cristo, né? E onde eu fui em um culto e conheci um outro bando de louco muito top também, que me causou, como é que eu posso falar para você, meu amado? Um confronto, na verdade, né? Então a primeira loucura foi a conversão. Foi a convenção. Não, para me converter... Mas o senhor era tranquilo. Ah, muito tranquilo. Muito tranquilo. Olha, meu pastor, é uma honra estar falando isso, porque foram poucas as vezes que eu falei da minha convenção, assim, agora mesmo, para um testemunho. Porque, na verdade, eu venho de uma família que não é nada cristã, não tem nada a ver, né? Na verdade, meus pais, minha família serve a outros deuses, né? Serviam a outros deuses, e eu sou um improvável. Sim. E eu entendo quando as pessoas dizem, pô, eu sou improvável, porque eu fui um improvável. Entendeu? Eu saí de Salvador, mas nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, que lugar né? que o senhor era de Salvador? Eu sou de Salvador mesmo. Salvador mesmo, é. É uma cidade linda e maravilhosa. Inclusive, a gente tem muitos telespectadores baianos aí de Salvador. Quero mandar meu abraço. E assim, cidade de Salvador, cidade boa para curtir. Boa para curtir. Então, se você tá bem, vá para Salvador. Se você tá bem, só vai para Salvador. E aí, o senhor saiu de Salvador, se converteu lá ou... Não, me converti aqui, cara. E aí é que tá o segredo. O segredo tá aí. Porque da primeira vez que eu fui convidado, geralmente a primeira vez que a maioria, 90% dos crentes é convidado é com testemunho de Jeová, né? Sim. Batendo na tua porta. E a minha foi um pouco diferente, cara. Foi que minha esposa, na verdade, hoje é minha esposa, né? E ela me convidou para ir na igreja. E eu relutei, claro, né? Como a gente tá no mundão, né? Reluta um pouco, mas foi algo assim surpreendente, que quando ela me convidou, a gente dá aquela resistência, né? Não vou criar aquele clima, né? E não aceitei, mas chegou um momento que eu tinha que aceitar.
Você não tinha para onde correr. Não tinha para onde correr. Tem aquele momento que Cristo fala, né? Eu te encontro, se não me encontrar no começo, no final vai me encontrar, não tem jeito, né? Vai ter que passar por mim. E aí onde eu conheci um pastor, cara, que no meio do culto, isso é muito top, viu? Pra você que tá aí, ó, vai pegando. Muito top, por quê? Quando eu cheguei no culto pela primeira vez, fui bem recebido. Bem recebido, abraçado, beijado, acariciado mesmo. Olha, carinho total, meu pastor. E aí você começa a entrar no culto, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Geralmente estava numa roda de... Essa é a pergunta doida. O que é que eu estou fazendo aqui? Já começou a loucura. O que é que eu estou fazendo aqui? Começou a loucura. E aí a partir desse momento normal você já não estava, mas já estava... Já não estava normal. Por estar lá já não era normal, era louco. E aí até que o pastor, né, começou o culto e tal. E aí, tudo que vem do culto, né, quando o profeta lança a profecia, você tá ali, você começa a receber Sim. tudo. Mas eu começava a analisar, né? E 90% do que ele estava falando era comigo. Parece que foi alguém combinou um culto para o senhor. Exatamente, um culto especial para mim. E eu acredito até hoje que foi. Porque a primeira coisa, meu pastor, foi quando ele subiu ao púlpito e começou a fazer algumas profecias que eu digo, não. É possível, né? Eu digo, não é possível. Não. Então a sua convenção foi basicamente Deus encontrando o senhor. Foi Deus. Não foi eu que encontrei Deus. Deus abraçou e falou assim, cara, você no mundo tá muito normal, vem pra cá que nós vamos viver uma loucura. Mas quando o senhor se converteu, o senhor já tinha uma profissão? O que o senhor exercia na conversão, durante essa conversão? Na verdade, eu já tinha uma profissão, porque eu trabalhava já com meu pai, né? Trabalhava na área de metalúrgica. Na área de metalúrgica. Uau. Especificamente mais na área de serralheria de caldeiraria, né? Que era artística também. Então eu já comecei por ali. Entendi. Mas a convenção foi algo assim super natural. Mas a convenção mudou o seu ramo empresarial? Você continuou no mesmo ramo? Continuei no ramo empresarial. Continuei investindo em mim mesmo, né? Em conhecimento. Comecei a investir Meu pai dizia uma coisa, ele falava, cara, ele era de Salvador também. Pô, cidade chamada Candeias. Candeias, conheço. Cidade do petróleo, não é isso? Conheço Candeias. Eu fui uma vez cantar em Candeias, mas a minha família é gigante. E todos parecem meu pai. E aí só que assim, eu não sabia que era a cidade dele. A gente foi cantar num ginásio. Chegou no ginásio, quando a gente estava cantando, a gente desceu. Uma desceu e falou, eu sou tua tia. Outra, eu sou muito top. Eu não sabia. Você chega em Salvador, todo mundo se parece. Minha esposa teve lá pela primeira vez, ela falou, essa cidade só tem negro, e pior que todos os negros se parecem. Aí é muito top, eu dava risada. Meu pai, ele falava assim, se eu não aceitasse Jesus cedo, eu não sei o que seria de mim. Eu acho que eu seria um perdido, ou talvez nem vivo estaria, eu teria ido cedo. Não. Então, meu pastor, aí a minha conversão, veja bem, o pastor começou a ministrar e tudo que ele falava era comigo, era diretamente de mim. Você que entrou aqui, está se perguntando o que é que você está fazendo aqui. Eu digo, olhei para a multidão, eu digo, esse cara sou eu, não sou Roberto não, né? Mas esse cara sou eu, e ele continuou, né? Você entrou aqui, você deixou de estar, tá aí pensando, deixou de estar no samba para estar aqui. O senhor gostava de um sambinha? Pelo amor de Deus, baiano não tem como. O baiano já nasce estreando, né? Já está estreando, né? E então, meu pastor, eu naquela coisa ali no culto já não me segurava mais. Começava a esfregar a mão, começava a bater no rosto, tá na hora. Até que ele disse, olha, Deus está falando com você. Aí que começou uma luta. Eu digo, não. Não é possível ele estar falando tudo isso que eu sou, que eu vivo, e ele está falando. Ele precisava, para saber disso, ele precisava estar comigo todos os dias. Sim. Em todos os lugares, em todos os momentos, porque era coisa mesmo, só eu e Deus mesmo sabia. Esse isso Deus que hoje eu sirvo, né? Só eu e ele poderia saber. E eu creio, assim, que ele estava me guardando, porque eu disse para Deus, no culto, eu falei para minha esposa, acabou o culto, né, os irmãos, olha, Deus falou com você,
Eu disse, ele falou comigo, mas amanhã eu venho quebrar ele. Porque eu não admito ninguém falar de mim sem antes me consultar. Olha só olha a loucura. Eu digo, não, esse Deus não, alguém está me seguindo e veio falar para o pastor que não tem como. Difícil acreditar, né? E insistiu, né, nas coisas erradas que eu andava fazendo. Errado assim, era tarimbar, no samba, paquerando mesmo. O senhor é o único irmão, não? Tem mais? Não, olha, isso aí é uma outra história, não quer deixar pro final? Que é muitos irmãos, muitas histórias muitos de irmãos. Meu Deus. Mas olha o senhor é evangélico, os outros são também. Não, só tenho mais um que eu conheço. Olha que eu conheço dos meus irmãos, só tem mais um que é cristão. Meu vô Joãozinho, foram 28 filhos que conseguiram contar, que só com a minha avó foram 14. O IBGE conseguiu contar. Vô João caprichou. O João né? Com a minha avó foram 14. Mas no total acho que chega a quase 28. Meu pai, segundo o último bom senso aí, contaram 23. Minha esposa que dá muita atenção a essas coisas, eu digo, olha... É mesmo. A gente vai jogar a culpa na falta de televisão, né? Sempre. Tem um culpado, né? E então, aí eu fiquei nesse desafio com Cristo, né? Eu digo, eu vou lá hoje. Ele falou que segunda-feira tem culto, eu vou lá. E aí eu vou lá que eu quero encontrar esse Deus. Aí o irmão disse, olha, quarta-feira tinha culto, né? Aí na quarta-feira Jesus vai estar aqui. Meu irmão, venha que ele vai falar com você. Eu digo, eu preciso falar com ele. Mas eu digo, não, eu vou socar ele. Falei pro irmão, eu vou socar ele, pô. Porque não é possível estar falando tudo da minha vida assim, abertamente para todo mundo ouvir. Mas era brutão assim mesmo, brabo? Bruto. Como diz um amigo meu, nego papel de embrulhar prego. Nego de quê? Papel de embrulhar prego. Aquele papelão que, mesmo molhado, resiste. Eu digo, não. Quarta-feira ele está aqui, que hora ele está aqui? 19h30, você tem que estar aqui. Eu digo, não se preocupe. Amado, para quem nunca entrou na igreja, 7 horas eu estava lá. 19 horas eu estava lá na porta da igreja. Aí minha esposa não estava nem comigo, ela não tinha nem chegado do trabalho ainda, eu já estava na igreja. Olha só, que loucura, vê se não é loucura. Eu digo, não, peraí. E os irmãos, meu irmão, é hoje que Cristo fala com você. Eu digo, estou preparado já. Eu já estou afiado. Ele chegou, eu já vou pegar pelo colarinho. Olha, meu Deus. E talvez tenha muito alguém que se identifique com essa história, pastor. Então, deixa eu só simplificar e arrumar isso aqui. Nós estamos falando de um cara que teve um encontro com Deus, mas na verdade a vontade dele era de dar um cacete no pastor. No pastor. Faz muito jus ao podcast. Alguém já fez isso aí pensando em mim. Porque eu digo, não, eu vou arrebentar esse Deus, porque eu era bruto mesmo. Eu digo, eu vou arrebentar. Não, mas olha, aí o irmão mudou. Ó, Jesus Cristo vem também. Eu digo, vai apanhar os dois. Porque não é possível, é combinado, né, com o meu pastor. E se o pastor se envolver, vai apanhar também. Só que os irmãos ouviam de mim e davam risada, achando que eu conhecia já Cristo, né? Mas aquilo ali foi realmente uma conversão. Mas por quê? Mas por quê? Não perdia mais um culto. Depois desse dia... Não perdi. Afinal de contas, o senhor encontrou ou não, pastor? Encontrei o pastor, Fala umas boas para ele? Falei, mas é que é muita história com esse pastor, porque daí viramos amigos, viramos parceiro, frequentar minha casa, trocar ideia comigo, assim, porque ele também deu um momento nele que eu acredito muito que foi Deus mesmo que falou com ele. Porque como ele sabia que eu ia pro samba, e ele sabia o samba que eu ia, só tinha top model, né? E aí ele falava para mim, pô, cara, tu é um nego bonito desse jeito. Vai deixar a tua esposa para a igreja sozinha, que você não conhece ninguém, para ir para aquele samba lá, que eu sei que tem muita moça bonita, aí isso é verdade, cara. Como é que eu tô indo pro samba e deixando minha esposa indo para a igreja sozinha, não? Porque ela se converteu primeiro que você. Muito primeiro, muito antes, né? Então você é uma resposta de um clamor de uma mulher. Uma mulher de joelho deixa uma casa de pé. É, isso aí. Pensa nisso, uma mulher de joelho deixa uma casa de pé. Ó, a gente vai dar uma dica aqui pra mulher que quer meter o louco, não é aquelas desequilibradas, é aquelas que dobram o joelho. Dica de milhões, hein? Se na tua família, na tua casa, se tiver uma mulher de joelho, o lá tá de pé. E aí você consegue entender como uma mulher sábia edifica o lar. Meu pai falava que quando se trata de família,
parece que o lar, a família, essa construção conta mais com uma sabedoria de uma mulher. Você vê que ela consegue conduzir de um lado, ela teve paciência de entender que o marido dela valia a pena. Mas tem que ter muita sabedoria. É aquela mulher que acorda de manhã e diz, olha, na minha casa hoje, Satanás, o seu ministério durou até hoje. A louca aqui sou eu, vou despertar a louca aqui e você vai correr. Satanás não fica. Se tem uma louca dentro de casa, Satanás bate em retirada. Porque minha esposa, ela andava de joelhos. Entendi. Hoje eu posso ver o preço que ela pagou. Ela pagou um preço muito alto. Talvez eu não teria... essa paciência. Não teria essa paciência, não. Não teria esse Cristo que ela tem. Não teria esse Deus que ela servia. Porque ela precisava muito ser louca também. Se hoje ela estivesse assistindo, que ela vai assistir, isso aqui é uma coisa que com certeza a gente vai deixar aí para a sociedade, para os nossos telespectadores assistirem. Nós estamos falando de um homem que está reconhecendo o valor de uma mulher que aprendeu a esperar e ter equilíbrio. Se o senhor na sua câmera se pudesse dar um recado para ela e agora que ela vai assistir isso aqui, o que o senhor falaria para ela? Eu diria hoje, minha querida, aqui, ó, meu amor. Aqui, ó, no microfone. Minha querida, meu amor. Continue sendo assim, incentiva essas outras mulheres do círculo de oração, do qual você participa, desse grupo da igreja. Fala para ela desse testemunho, que talvez eu sou uma resposta de Deus para a tua vida. Assim como Samuel foi com Saul. Viu? Uma resposta de Deus para a vida dele. Você pode ser para essas mulheres também. Amém? Ensina, ele falou prático, só ensina o que a gente viveu. Só. Foi uma escola. É necessário. Eu acredito que 90% dos lares brasileiros estão até destruídos. A praticidade hoje é trocar. Por falta de um diálogo, por falta de um conhecimento, porque muitos desistem no meio do caminho. Essa dor dela, então, fez nascer um ministério que vocês cuidam. Vocês falando que vai ter um evento para casais, é isso mesmo? Temos. Vamos ter agora, no próximo dia 22 de setembro, nós temos aí um encontro de casais aí, que está sendo tudo preparado por ela também. Legal, cara. Nós estamos aí... Qualquer dia eu vou entrevistá-la aqui, eu acho que ela vai... O homem não solta muita coisa, não. Ele vai soltando superficial. Se deixar a mulher sentar lá e falar assim, eu vou contar os detalhes. Ela é muito top, porque ela vai chorar. Se fizer 2 perguntas aqui pra ela... Gente, se você quer ver uma mulher chorar, assista, porque ela vai só chorar. Não, vou marcar o dia do Desperte o Louco. Qual é o nome da... Mônica, a pastora Mônica. Vou muito louco, porque ela chora. Até hoje nos cultos mesmo, quando... vem uma profecia. Porque talvez ela não, talvez assim, ela olhe e fala assim, tudo que eu passei, para onde hoje eu estou, valeu a pena. Hoje ela diz, hoje eu tenho certeza, ela vai assistir e vai entender, porque hoje ela diz assim, valeu a pena. Porque às vezes nós não entendemos quando os anjos ficam lá 24 horas, né? Santo, sim, santo, santo. Parece uma loucura, mas ela viveu muitas horas da vida dela de joelho, muitas horas da vida dela, porque eu posso dizer assim, eu posso dizer com propriedade, eu não tinha jeito. Não tinha jeito. Amados, não tinha jeito. Não tinha jeito. Não tinha jeito. É por isso que hoje nosso ministério aí, muitos casais, muitas pessoas nos procuram. Gente, isso aqui é muito louco, porque assim, aproveitando que o senhor está falando sobre isso, nós estamos diante de um pai, de um líder, de um empresário que ele fala assim, para minha história não tinha jeito. Não tinha jeito. Talvez nem ele mesmo acreditava. Não tinha como eu acreditar. Eu não acreditava mais em mim. Olha que louco. Eu não acreditava mais em mim. Não tinha como, gente. Não tinha como. O senhor está... Como é que eu posso falar? Dando ênfase para ter audiência pública? Não, nada disso, não. Eu sei, eu reconheço... Quem você era. Quem eu era, e eu tenho certeza que eu não tinha jeito. Se eu continuasse com aquela vida que eu tinha, que era vivida por mim, desculpa, não estaria mais aqui. Eu acho que tem muitos homens que não tentam justamente por não acreditar mais neles, assim, tipo assim, cara, eu não tenho jeito. Eu não consigo me consertar nisso, eu não consigo melhorar nisso. Na verdade, pastor, é assim, eu acredito que tem muitos, mas milhares
Muitos, mas muito. Coisa assim, incalculável. Mas por quê? Porque é muito difícil. Eu reconheço também que não é fácil. Às vezes nós falamos para o público e parece ser fácil. Não é fácil chegar até aqui. Por isso que muitos desistem. Porque não é fácil. Não é para qualquer um. Por isso que eu digo, eu sou um improvável, porque eu fui um escolhido no meio dos selecionados. Eu fui escolhido. Me carimbaram lá e disse, é você, cara. Porque é muito complicado, porque eu entendo a minha história, eu conheço a minha história. Porque entendeu? Deus gosta de pegar esses loucos aí, igual o Saulo. Saulo perturbava os cristãos, cara louco. O cara mais improvável era Saulo, que depois se tornou Paulo. Ele era um improvável. E eu acredito que tem duas fases do evangelho. Um antes e um depois de Paulo. Tem. Então a gente tá falando de um dos caras que o cara perseguia os cristãos. O cara era muito perturbado, né? Nem louco não, era perturbação. E o senhor reconhecer isso aqui é muita maturidade. Já cansei de fechar a porta na Testemunha de Jeová, fechar a porta para eles. Batiam na porta, eu digo, que nada, quero saber desse Deus, nada. Não, você precisa ouvir, eu digo, não, o Deus que está comigo tá bom. Me fala aqui pra gente indo, se deixar que a gente tem assunto pra tarde toda. Se deixar... Me fala uma superação aí, uma superação que o Sidney olha pro Sidney e fala, cara, como é que você... Hoje eu vou arrancar, como é que você conseguiu, de verdade, como é que você conseguiu superar? Família. Minha família. Minha família. E eu tenho certeza que essa história se identifica com muitos outros homens. Cristão também, não cristão. Sim. A família. Depois que nasceu minha primeira filha, aí sim, cara, que eu decidi. Eu digo, não, eu tenho que parar com muitas coisas na minha vida. Eu tenho que parar. Graças a Deus não era álcool, não era droga, não era nada. Eu tinha umas fraquezas, na verdade, pode falar, né, pastor? Com mulher. Você pode falar o que você quiser. Tá me dando liberdade, dá liberdade para pastor falar de a tarde inteira. Porque, assim, é difícil o homem reconhecer isso aí. Não, era a mulherada, cara, a mulherada mesmo. Muita mulherada, muita atrapalhada. Então, você entra nesse mundo aí, que seria um mundo mais ou menos da prostituição, cara, não é impossível porque estou aqui falando para vocês. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil você sair. Você chega um momento que você, onde eu volto a te falar, você passa até a desacreditar de você mesmo, da tua capacidade. Você reconhece que você não depende mais das tuas forças. Se não for algo sobrenatural, é só Deus. Não acontece. Você continua, você permanece. Muitas pessoas, eu creio, que até lutam, viu? Sim. Para sair, para deixar essa vida. Mas é um vício, nada na medicina pode provar entre esse vício da prostituição e o vício da droga, mas é mais ou menos nesse caminho, entendeu? Isso é louco, porque ver um homem reconhecer isso aqui, o cara tá muito curado e ressignificado. Não, hoje eu posso falar. Entende? Não, isso aqui é louco. De verdade, eu acho que essa nossa conversa, ela tá indo transcendendo o que é o louco e o que é comum. Exatamente. Porque tem um cara na nossa frente aqui, falando assim, eu não tinha jeito porque... Não tinha jeito. Eu sei do meu ponto fraco, eu não tinha mais saída. Era algo assim que hoje como conhecemos a Cristo, né, somos de Cristo, eu digo, o inimigo tinha que sair. Não tinha jeito, não tinha espaço. Eu falo, na verdade, Sidney, para os meus amigos, numa roda de conversa, eu falo que todo homem é igual. Sim, claro. Assim, não estou generalizando, não estou sendo feminista. Eu falo que todo homem é igual. O que vai mudar um homem do outro é quão mais perto ele está de Cristo. O temor, o medo, saber quem é Deus na vida dele. Então, exatamente. Isso vai diferenciar. Porque a partir do momento que você toma um posicionamento, e eu tomei esse posicionamento, só concluindo, sobre a família, foi no nascimento da minha filha, porque eu ali reconheci. Quantos anos tem hoje? Hoje minha filha está com 32. 30, só tem uma? 32. Não, Deus me deu 3 bênçãos. 3 bênçãos. Deus disse assim, eu vou consertar esse cara, eu vou dar 3 bênçãos. Ele me deu uma filha já hoje com 32 a 33 anos por aí.
Me deu a Hannah, que hoje tem 19 anos também, a benção de Deus. Cantora, gente. Gente, canta ali. Ó, eu vou marcar pra trazer a mãe e a filha depois, tá? Não, vai ser top, porque essa minha filha, eu sempre falo com meus amigos que os levam, né, pra fazer louvores na igreja, eu falo, cara, não é porque eu sou pai não, e eu não sou aquele pai babão não, mas se fosse ruim eu diria, não vai não, desiste dessa coisa pra não perder teu tempo, mas a menina, ela tem um dom do louvor, no louvor, a partir do momento que ela tá louvando, já vi cura e já vi libertação, a partir do louvor. Eu também era um crente meio resistente, vai curar ouvindo um louvor. Um louvor é feito para você, sim, né, esparecer, tipo, eu entendo o que Saul passava quando ele mandava Davi vir tocar para mim. Davi, toca para mim que eu preciso me libertar de mim mesmo, entendeu? E é mais ou menos nessa linha, ela louva, é uma bênção de Deus. Eu falando, parece até aquele pai e tal, mas eu não sou muito crítico. Se é bom, eu digo que é bom. Se não for bom, também digo que não é bom. E me deu também um filho, hoje o Aleph tá com... É hoje, né? 22 hoje. Tem um grande mentor aqui que fala que a gente cria gato, cachorro, passarinho, filho a gente treina. Filho a gente treina, exatamente. E hoje meu filho também tá também na área da engenharia, engenheiro também. Engenheiro então civil. O seu ramo hoje é engenharia? Engenharia hoje eu tô... Tem que diversificar, sim, né? Sim. Tem que investir, tem que acreditar, né? Em outros projetos. E nós estamos acreditando essa em projetos. Essa questão de investir, essa questão de gestão, o senhor aprendeu... Como é que o senhor desenvolveu essa questão de gestão? Porque hoje o homem, né, o pai de família, o empresário, acho que ele tem que ter ali mais ou menos 70, ele tem que ter mais gestão do que criatividade. Exatamente. Hoje fica fácil falar, mas na época foi um desafio também. O senhor nunca quebrou. Parece que tem cara que nunca quebrou. Todo dia. Cara, que na verdade, pastor, foi assim... O começo de tudo, vou ter que voltar um pouquinho, né? Porque não dá para dar um testemunho sem falar o começo. Aonde foi um desafio para mim? Você pode me perguntar, onde foi o seu maior desafio? Quando meu pai lançou uma profecia sobre a minha vida. Meu pai lançou uma profecia sobre a minha vida, onde ele falou... Quando eu falei para ele que meu pai também tinha uma empresa, e eu trabalhava para ele, eu era funcionário dele, viu? Batia cartão ali no horário, tudo certinho. E quando chegou um grande momento que eu falei para ele... que eu precisava, diante do cenário, porque você tem que mudar. Onde você entrar hoje, você tem que fazer a diferença. O ambiente tem que ser diferente. E ele falou para mim, simplesmente, disse, eu digo, eu vou para São Paulo, pai. Você vai fazer em São Paulo, você tem tudo aqui. Eu digo, não, aqui eu não tenho nada. Não, você tem tudo aqui, você tem a mim, tem a família, tem seus irmãos, tem tudo aqui. Você não precisa de nada, tem a empresa aqui. Eu digo, não, pai. Essa empresa é tua. A tua riqueza é tua riqueza e não é minha riqueza. Um pai rico não quer dizer que o filho é rico. Eu aprendi isso. E ele me falou assim, então ele se revoltou, né? Como um bom baiano, né? Como um bom baiano, ele se revoltou, pastor Jarbas. E ele simplesmente falou assim para mim, ó. Amados, pega isso que eu vou te falar. Ele falou, tá pensando em ir para onde? Diga, pai, eu vou para São Paulo que eu tenho um amigo lá. Ele, São Paulo. Então vá. Mas assim, um vá, mas era um vá mesmo. Então vai. Era um vai. Quer ir? Então vai. Porque baiano é mais ou menos assim, né? Sim. É decidido, né? E ele falou assim para mim, se você quer ir, você vá. Aí eu disse, poxa, não vai nem, né? Dizer não vá, né? Não. É muito top. Que ele falou, vai. Você tá decidido? Eu digo, tô decidido também. Agora eu tô decidido, né? Não posso recuar. Eu digo, tô decidido. Então quer ir, vá. Aí eu disse, então tá bom. Tá aqui meus documentos, manda da baixa, né? Meus documentos. Entenda, pastor. E a partir daquele momento começou a minha trajetória. No ramo mesmo de serralheria e construção. Aí eu disse, poxa vida. Agora eu tenho que ir. E eu pensei que ele ia... Não, meu filho, não vá, né? Não, mas ele disse, vá. Aí tudo bem. Aí quando chegou em casa, só pra correr um pouquinho, quando chegou em casa, que eu falei pra minha mãe da notícia, né? Poxa, eu disse que ia pra falei pro pai que ia pra São Paulo, né? E você vai entender, mulher, você que é mãe, né? Quando o marido falava nos anos 80, você tinha que obedecer, né? Entendeu, pastor? Tinha que obedecer naquela época, né? O marido falava, era...
100% obediência, né? Até hoje, né? Ou é pra ser, né? Até hoje mudou um pouquinho. Hoje a mulher se quisesse manifestar, até hoje é pra ser, né? Hoje mudou um pouquinho. Hoje a mulher fala, ali, você não, tem não que... me coloca ali. Gente, é bom demais. Eu vou falar uma coisa pro senhor. O senhor é uma lenda. O senhor é um ensinamento vivo. Pra honra e glória de Deus, cara. Hoje eu posso Meu pai me ensinava, ele falava assim, filho, quer adquirir conhecimento, converse com pessoas que têm história. Tem história, exatamente, tem que ter história. E eu tiro muito isso, eu fico vendo, se eu falar aqui, senhor, com muito respeito, mas cara, você que é jovem, verdade, você precisa ouvir isso aqui. Porque hoje a internet, verdade, está estragando a nossa próxima geração com um bando de gente. Eu queria falar nomes aqui, eu não posso, porque eu não sei onde o podcast chega. Então, depois só chega o processo. Mas tem tanto desqualificado, mau caráter, que acaba com a nossa juventude. Tem. E você que quer ser empreendedor, você que um dia quer ir pro altar, você que quer ser um palestrante, quer ser um pai de família, você precisa ouvir de um homem que tem história. Porque se tem um homem que tem história, ele vai falar assim, ó, meu filho, não vai por aí não. Esse ramo de mulherada, não vai não. Esse ramo de bebida, essas amizades... Não é um bom caminho. Você entende ou não? Não é um bom caminho. Não é um bom caminho. Não é um bom investimento. Desista desse ramo. Você vai quebrar. Mas eu só posso ouvir de quem já passou por lá e falou, cara, eu perdi muito. Nossa. Se eu tivesse economizado. Fala isso aqui. Se eu tivesse economizado todas as idas nos bares... Porque o senhor chegava lá e queria pagar pra todo mundo. Exatamente. Que baiano é assim. Baiano é legal, cara. Baiano onde chega... que tem 2, 3 amigos, o baiano toma conta do local. Ainda mais quando tem uma condição melhor, a baiano não deixa faltar nada. Baiano é receptivo, baiano é tudo de bom. Mas eu acredito uma coisa, amigo, verdade. Nada na nossa vida é à toa. E tudo que a gente passa é pra gente poder compartilhar com alguém. E você pode ter certeza, igual você deu você deu uma aula aqui para recado para tua esposa. E o senhor falou assim para tua esposa assim, se você tiver que fazer algo e se eu puder dar um conselho, que você ensine outras pessoas. E se eu também puder dar um conselho para o senhor, que o senhor ensine. Não, nós temos trabalhado para muitos homens. Nós temos trabalhado para isso, graças a Deus. Ainda hoje, antes de vir para aqui, até atrasei um pouco, né? Peço perdão. Dando uma mentoria para um rapaz também. Que ele também está começando a investir, também está no Evangelho, também está vivendo o Evangelho também. E eu falei para ele, olha, tem algumas coisas, algumas arestas que precisam ser ajeitadas. Tem algumas coisas que precisam ser arrumadas. Então volta. Porque uma coisa caminha, eu só acredito que uma coisa está interligada à outra. Sim, não tem como, A postura do homem, o que ele acredita, os seus princípios. Sim, claro. Porque tem muitos homens aí que, como é que eu posso falar para você? São macho, não são homem. Agora só arrumou uma confusão aí para explicar isso aí. Porque são machos, não são homens. Entendeu? Hoje, o homem é aquele homem que se prostra diante de Cristo e tem um posicionamento. E consegue dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Em todos os cenários e em todo momento da vida dele. E o macho não. O macho, ele, simplesmente por se achar macho, ele se sente o maioral, o dono da razão, o dono de tudo. Quer fazer do jeito dele, ninguém manda. Da forma dele, ninguém manda, não importa o cenário, onde ele chega, ele é o centro das atenções. Não, ele só é simplesmente um macho. Ele não é um homem. Um homem sabe se portar. Principalmente um homem que vive o Evangelho. Ele sabe se portar. E ele sabe a situação que vive. Entendeu? Ah, foi tudo mil maravilhas? Não. No empreendedorismo hoje a gente trabalha, a gente luta, a gente quebra também, viu? A gente quebra, a gente adquire aí algumas situações que se pudéssemos, de momento, mudar, a gente não consegue, porque depende de pessoas. Então, fica dentro daquele posicionamento que aí sim. E quando não tiver para onde recorrer, recorre para o Evangelho. Eu peguei duas coisas aqui que o senhor falou que foi fundamental e que se a gente... Aqui nós tivemos uma aula em pouco tempo. Primeira coisa que eu tive que viver de loucura foi a conversão.
Porque se não fosse Deus, eu acho que eu não tinha jeito. Não tinha jeito. Porque ele não acreditava mais dele. Então, vamos lá. A gente tá falando de um homem, de um ser humano que desistiu dele mesmo. E eu acho que é interessante, que é igual a mensagem do vaso que quebrou-se na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que quebrou-se. Era tipo assim, eu não tenho mais jeito. Ele quebrou-se. Porque o oleiro simboliza Deus. E o vaso significa gente. Então não vale a pena Deus estar quebrando a gente o tempo todo. É a gente que se quebra. Não, porque também, né, meu pastor, senão nós vamos ser meio contraditório, né? Realmente o vaso se quebra da mão do olheiro. Porque o olheiro não tem prazer nenhum em quebrar o vaso. Não tem. Ele não tem prazer. Ele não tem prazer em dar a vida e ver toda... Mas a gente se quebra. Sim. Mas sabe o que é interessante? Que o senhor está falando de uma fase do senhor quebrado, destruído, exatamente, sem acreditar em você. Sabe o que é? Eu acho top. O oleiro não dispensa. Ele mesmo, ele pode até acrescentar um pouquinho mais de argila no barro, né? Ele pode, Esse barro aqui. Porque a nossa argila, a nossa matéria, ela é fraca. Que sempre que ele leva um vaso ao forno, né? Ele sabe a temperatura que o vaso vai suportar. E assim, o senhor falando sobre acreditar em si mesmo. Você falou, ó, eu não acreditava mais em mim, mas eu me ressignifiquei. O que eu superei, que foi fundamental para eu mudar muitas condutas, foi ver a minha família, ver a magnitude do que Deus estava me entregando e eu ainda sendo um macho. Porque agora eu vou pegar isso aqui. Entende? Você é macho ou você é homem? Você escolhe. Você escolhe, você decide o que você quer ser. A vida é feita de escolhas, né? Que a vida é feita de escolha, você tem que escolher. O senhor se arrepende de... Vamos falar, eu quero que o senhor me dê 2 pontos aqui. Uma escolha que talvez o senhor se arrependeu muito e uma escolha muito assertiva. Objetivo sem enrolar. De arrependimento, meu pastor, de arrependimento, sinceramente, não tenho nada para Viveria tudo de novo. Viveria tudo de novo. E as coisas ruins eu também viveria. Mas por quê? Porque eu tenho certeza que com o conhecimento de hoje, para passar naquele vale que eu estava vivendo, porque eu estava numa caverna, só não sabia que era caverna. Sim. Eu passaria de novo, mas seria muito mais fácil, porque eu passaria com sabedoria, passava tranquilo. Passaria que nem uma águia, né? Sobrevoando só para fazer um reconhecimento do território. Então, assim, de arrependimento eu não tenho nada. Nada eu me arrependo, não me arrependo exatamente de nada que eu fiz. E uma escolha assertiva? Não, além de Deus, que eu acho que é o que você vai falar, mas assim, uma escolha que você falou assim, cara, isso aqui eu acertei. Em que ramo? No empreendedorismo? No ramo familiar ou no ramo de empreendedorismo? Vamos nas duas. No ramo familiar, a esposa que realmente, que, como muitos dizem, Deus não dá esposa para ninguém, né? Mas a esposa que eu tenho. Porque suportar o que essa mulher suportou... Ela é braba. Ela é braba. Ela é rocha. Ela é rocha, ela é rochedo mesmo, ela é rocha. E ela é aquele material duro, viu? Porque não, também é bom ressaltar que em nenhum momento ela desistiu. Isso é bom. E se a gente for falar dela aqui, a gente vai voltar de novo no assunto. Então, no ramo familiar, foi a princesa que Deus deu para o senhor, a mulher sábia que Deus colocou no seu caminho. E no ramo empresarial? No ramo empresarial, quando você depende, meu pastor, quando você depende de outras pessoas, você passa a depender muito do mercado, né? Então, assim, você se arrepende? Não, tem negócios que você só sabe do resultado no final. Sim. Como a maioria das coisas, só sabe do resultado no final. E no ramo empresarial, assim, tem muitos projetos, muitas coisas que eu não faria de novo. Com certas pessoas que eu fiz, eu não faria de novo, entendeu? E um acerto? Acertar foi ser quem eu sou. Continuar no que você aprendeu. Continuar a trajetória. Continuar, independente da situação do meu pai, da vida particular dele, assim, foi o início de tudo. E ainda não chegou o fim da geração. Entendeu? Onde quer que ele esteja hoje, ele está sendo honrado também. Sim. Entendeu? Porque ele não parou a geração. A geração dele não parou. Enquanto depender de mim também não vai parar, porque meu filho já está vindo também aí também no negócio. Então eu acredito que ele também, não sei se foi uma escolha dele, me colocar também à frente de alguns negócios, mas deu certo. Hoje o Sidney está com quantos anos? Hoje eu estou com 6.0 sem vazar óleo, gente. Tá 6.0. Sem vazar óleo. Vou fazer uma pergunta agora, aí, já para a gente encaminhar para o final.
É sobrenome. Qual é o sobrenome? Gonçalves. Hoje, vou chamar meu amigo, tá? Hoje o meu amigo Sidney Gonçalves pudesse olhar para aquele garoto lá dos seus 20, 25 anos, o que você diria para ele, cara? Cara, ele adora fazer pergunta difícil. O que você diria para ele? Se hoje o Sidney de hoje encontrasse aquele Sidney Gonçalves lá dos seus 20, 25 anos... Não iria reconhecer, pastor. Não iria reconhecer? Não iria reconhecer. Mas, assim, o que você sentaria e iria conversar com esse cara lá, aquele menino? Aquele menino, cara. Aquele menino, puxa vida, eu diria simplesmente para ele, valeu a pena. Valeu a pena. Continua, Sidney. Continua nessa trajetória, que vai valer a pena. No final, valeu a pena. Era o que eu diria não somente para Sidney, mas para todo jovem que tem uma perspectiva de vida. Que muitas vezes falta sim oportunidade, falta sim. Em todas as áreas, falta oportunidade. E você que está aí, jovem, do outro lado, ouvindo, vai chegar até você essa mensagem via suas redes sociais, vale a pena. Porque comece pelo certo. Começando pelo certo, pastor, nós temos uma probabilidade muito pequena de dar errado. Sim. Agora, só que o que começa errado, você só aumenta a tua trajetória. E a sua história não pode ser interrompida, porque Deus não nos criou para ser um perdedor nem um fracassado. Então, vale a pena. No final da história, vale a pena. Começa pelo certo. Não é fácil, porque falar aqui hoje está sendo muito fácil falar dos acertos. Teve erros, mas os erros foram todos superados pelos acertos. Por isso que eu digo que hoje vale a pena, entendeu? Vale a pena andar onde eu andei, vale a pena os amigos que eu tive, vale a pena. Cada momento da minha vida que eu vivi valeu a pena. Valeu a pena. Até mesmo, pastor, mas até mesmo das coisas erradas, valeu a pena. Porque, pastor, se não fosse esses frutos das coisas erradas, hoje eu não seria quem eu sou hoje. E o senhor tem orgulho de quem o senhor é hoje? Acredito que a sua família tem. Graças a Deus. Meu amigo fala assim, ninguém melhor do que a família, a esposa e filho para falar do homem, né? Porque hoje eu posso dizer, eu e minha casa serviremos a Deus. Amém. Eu e a minha casa serviremos a Deus, então pensa numa família abençoada por Deus. Abençoada por Deus nas dificuldades, nas abundâncias também. Cada dia eu vivo hoje. Entendeu? Cada dia eu vivo hoje, eu e minha família, nós aprendemos. Hoje é hoje, vamos viver o hoje. Entendeu? Porque teve coisas não tão boas para se viver também, entendeu? Mas igual o senhor falou, eu acho que as coisas ruins que aconteceram, elas foram um ingrediente surpresa para hoje o senhor ser, para o senhor ser quem o senhor é hoje. E assim, ver o senhor falar disso é entender que até nos erros, nos nossos fracassos, há ensinamento. Porque o senhor está falando para um homem agora, que talvez vai assistir esse podcast, ele está vivendo a pior vida dele. Os piores momentos da vida. Então assim, como é que esse homem que está vivendo o pior momento da vida dele, como vai conseguir sair disso? Ele tem que entender que é uma fase. É simplesmente difícil entender isso. É difícil entender, porque às vezes Deus, como diz na Bíblia, né? Às vezes Deus nos leva a lugar secreto. Uma caverninha também. Aonde só cabe, pastor, você e ele. O senhor nunca viveu isso, não? Não, imagina. Aquela fase onde o homem só sabe chorar. Deus teve misericórdia, porque senão ele me deixava lá até hoje, viu? Uma vez eu vivi uma crise de 1 ano. Já vivi crise. Uma crise existencial. Eu acho que a fase do amadurecimento do homem mais louco, porque ou ele ressignifica para ele poder continuar o jogo, ou ele se entrega a alguma coisa. Exatamente isso. Entendeu? Que é aí onde entra a bebida, droga, desistência de si mesmo. Entra sim. E mesmo no nosso meio pastoral aí, o que você vê de pastores desistindo. E é uma história muito triste, porque ainda ontem não, me perdoe, na terça-feira um amigo estava conversando comigo e hoje conhecemos muitos pastores, e aí perguntei, o pastor falou, rapaz, você não sabe da história? Não.
você não precisa ter um amigo que você veja todo dia, né? O importante é você ter amigos. E ele falou, pô, o pastor desistiu da caminhada, tal. E eu, ainda esse final de semana, eu vou fazer uma visita para ele, simplesmente para pedir para ele não desistir, porque vale a pena. Não desista. Não desista. Duas coisas que eu admiro muito no senhor, que eu vivi com esse ensinamento dentro de casa. Meu pai e minha mãe, se meu pai tivesse vivo hoje, estariam fazendo 50 anos de casado. Meu pai foi um dos homens em Brasília, não só em Brasília, mas no Brasil e no mundo, onde mais pregou sobre namoro, noivado e casamento. Meu pai, ele levava a família como o projeto número 1 da vida dele. Mas tem que ser. E ver o senhor hoje falando sobre... a primeira vez que eu encontrei o senhor, eu falei assim, o senhor parece muito meu pai, sem saber da história de vida. Até do mesmo lugar vocês saíram. É verdade. E assim, meu pai, ele falava assim para minha mãe, minha filha, quando você tiver magrinha, eu vou te pegar no colo, mas quando você tiver mais gordinha, eu te puxo, mas eu não vou te largar. Amém. Que coisa linda. A gente cresceu ouvindo isso. Então veio o senhor falando sobre família, sobre casa, sobre essa instituição que hoje as pessoas querem banalizar, inclusive, principalmente nessa época política, que me dá uma amargura em ver pessoas querendo descredibilizar a instituição família. Família. Isso dói a nossa alma. E assim, observe isso aqui. Uma coisa que consertou um homem que não tinha jeito foi família. Então, vocês são malignos quando querem destruir essa instituição chamada família. E ainda dizem, né, que a geração de perdedores. Não somos não. Não somos não. Isso é conversa de Satanás. Dizer que somos uma geração que não tem mais jeito. Não, nós temos jeito sim. Enquanto crermos, temos jeito. Porque realmente, pastor, não vamos voltar mais ao assunto, mas realmente não tinha mais credibilidade de nada. Na verdade, não tinha mais razão para ser nada. Hoje se tornou um líder de referência, um esposo de referência, um pai de referência, um empresário de referência. Vocês vêm me falar que família não é... Não pode... Eles querem ensinar e colocar na cabeça dessa geração. Estão colocando. Estão colocando. Deixa as nossas famílias em paz, deixa as nossas crianças, deixa a nossa geração em paz. Deixa a nossa família lá em Lodebar. Deixa a nossa família em paz, porque você vê um cara que fala que não tem jeito e a família consertou ele, então nós acreditamos que existe algo que vai além do que a gente acha que é comum, sabe? Que pode dar jeito em um homem. Meu pai falava duas coisas. Meu filho, duas coisas que podem dar jeito no homem. Primeiro é Deus e uma mulher sábia. Meu pai sempre falava isso. Muito bom, muito top. Depois eu quero pegar, eu tô prometendo pro senhor, eu vou cumprir. Amém. São poucas apostilas do meu pai, mas tem uma que eu ainda quero dar pro senhor de presente. Eu acho que eu tenho duas. Eu vou ser abençoado. Então, pra você ver, meu pai já não tá mais entre a gente. Eu tenho duas apostilas dessa. Eu vou ficar com uma. E a outra vai ser minha. E a outra vai ser do senhor. Que honra, hein? Se precisar, pede pra mim, vem comigo. Então, assim, o que eu vou dar pro senhor é uma coisa que eu não dei pra ninguém. Eu vou em Brasília agora e eu vou fazer questão de achar essa... Só tem duas apostilas que se chama Tudo sobre Namoro, Noivado e Casamento, que foi pregado há 30 anos no Distrito Federal, nos ministérios. Aqueles ministérios, o pai fazia culto todos os dias, segunda a sexta, meio-dia, falando sobre a instituição família. Amém. 30 anos, então o senhor vai pegar uma história. Então, só vai existir duas, uma comigo e a outra comigo. E uma com o senhor. Se precisar, me liga aí, pega comigo. Ali ele vai dar os segredos da família, até mesmo para um homem prosperar. Deus não quer dar nada grande para um homem viver sozinho, gastando por aí. Ele quer dar para que tenha sentido. Meu amigo, de verdade, cara... Que prazer, obrigado. Prazer, foi uma honra para mim, na verdade. Esse foi, eu acho que um programa, o Lucas que tá ali, que sempre participa, ele pode dizer que foi um programa de Desperte o Louco, bem louco, diferente. Irreverente, né? E ver assim, um cara assumindo, a gente já ouviu muitas histórias aqui. E eu gosto de sentar para ouvir histórias. Não, é bom ter história, né? Porque um ser humano, mesmo sem história, não seria ser humano, né? E aí eu, de verdade, inclusive eu acho que tá até pegando sua esposa, tá ali atrás do senhor. Se der, tá pegando ali, não tá, Lucas? Ali, ó. Meu Deus, tá ali, tá aparecendo essa bênção de Deus aí. Tá ali aparecendo, então eu vou fazer um agradecimento aqui a todos vocês que estão aí. Cara, não deixe de perder um episódio. Nenhum episódio, você vai depois assistir os episódios de Desperte o Louco, nenhum é igual ao outro. Todo tem algo diferente. Então,
A gente fala pro empresário, a gente fala pro homem que tá na foto, a gente fala com a mulher. Tem histórias aqui de mulheres que foram abandonadas em orfanato e continuaram acreditando. Hoje é uma referência de empreendedorismo, de empresário aqui em Alphaville. Então, assim, eu só tenho que agradecer o senhor. Muitas histórias. Eu vou ter a oportunidade de ouvir algumas. Eu quero só agradecer o senhor por essa tarde. O senhor vai deixar... Vai ser um dos conteúdos, você pode ter certeza, assim, não menosprezando, mas vai ser um conteúdo que vai dar muito o que falar. Vai sim. Teve muitos acertos, teve muitos erros, mas teve muito aprendizado. Que legal. Aprendi tudo. Mas continuo aprendendo. Nós vamos marcar um segundo episódio depois, porque tem mais assunto pra gente falar. Muito sobre empreendedorismo, estratégia que o senhor usou, como é que o senhor superou um momento difícil, porque a empresa já se viu em momentos difíceis, o senhor orando com insistência. Momentos também impossível, não tem como reverter essas quadras, essas situações. E graças a Deus trabalhamos até hoje para reverter algumas situações, mas tudo comum que uma empresa tem que passar, tem que viver, né? Mas só acredita que todo mundo uma hora vai ter que dar uma de louco para viver algo sobrenatural? Sim, vai ter que acreditar em si mesmo. Eu digo, a maior loucura é você acreditar em você mesmo. Porque muitas pessoas... Você já é um desacreditado. Já desacreditam de você. Entendeu? Uma palavra foi lançada ao contrário ao teu pensamento, ao teu sentimento, já acabou com você. E se você não acreditar em você, não tem como você crescer. Acredite em você que você vai prosperar. E creia em Deus. Né? Se você crer... Credes em Deus, estará seguro. Eu amo essa mensagem. Você tem que crer. Não tem outra saída. Agora acredite em você. Levanta e anda. Levanta. Eu vi isso essa semana. Levanta e anda. Levanta e anda. É a mais pura verdade. Levanta e anda. Porque tem pessoas que ainda estão lá deitadas esperando Deus me levantar. Levanta. Não, Deus vai me dar a mão. Deus vai me levar. Vem aqui me puxar. Para vocês que não sabem, foi a mensagem que a gente ministrou na quarta-feira. Foi quarta. Eu amo essa mensagem. Eu recebi, eu fui ministrado por essa mensagem. Eu tava na Espanha. A gente pegou um frio. Eu tava entre a Espanha e a França. Tava morando lá. E o frio era assim, menos 3 graus. A gente não saía. Não, é complicado, né? E eu tava vivendo uma crise existencial. Um momento difícil entre voltar pro Brasil e continuar lá. E um momento difícil, onde é você e você. Só tem você e você. E aí Deus ministrou essa mensagem na minha alma. Hoje eu compartilho com o Brasil por onde eu vou. E eu tenho um testemunho depois para compartilhar com vocês, mas isso aqui fica para outro momento. Vamos embora. Vamos embora. Meu amigo, obrigado. Até a próxima. Desperte o Louco é o seu programa que você não pode ficar de fora. Vou fazer que nem a plateia. Já acabou. Para ficar com gostinho de quero mais, né? Não, mas vai ter a próxima. Eu já tô aqui já combinando que nós vamos fazer a próxima. Nós vamos falar de empreendedorismo. O que é meter a loucura? Porque a gente foi envolvido aqui pela área familiar. Também, e o tempo, né? Porque é a área que o senhor realmente domina, aprendeu, viveu dores. A gente pode falar de propriedade daquilo que foi nossa dor. Foi, exatamente. Né? Doeu. Mas passou, né? Passou, ressignificou. E estamos de pé. Obrigado, gente. Obrigado, meu amigão. Deus te abençoe. Eu que te agradeço. E até a próxima. Eu agradeço. Obrigado. Gente, curta esse programa. Valeu. Obrigado, pastor.